Ele é economista, é jornalista, político, escritor e até foi animador cultural. É uma das caras mais conhecidas da política portuguesa, mas hoje vamos tentar revelar uma faceta que poucos conhecem. Veja se descobre quem é. Nasceu em 1958, num profético Dia do Trabalhador. Licenciou-se em Economia, mas seguiu a atividade jornalística. Em 1986, lançou uma publicação cultural de nome Contraste. Colaborou com o Jornal Expresso, depois passou a dirigir o semanário Já e mais tarde a revista Vida Mundial. É um viajante compulsivo e, em consequência desta paixão, fez uma série documental para a RTP2 chamada O Mar das Índias. Manteve sempre a atividade cívica e partidária. Ativista associativo e militante comunista desde 1973, abandonou o PCP em 1991. Colaborou com Jorge Sampaio na Câmara Municipal de Lisboa. Posteriormente, os caminhos de uma nova esquerda levam-no à Política 21 e, finalmente, à formação do Bloco de Esquerda. É autor de livros onde a política e as viagens se cruzam. Atualmente, é eurodeputado da lista bloquista. É pai de 2 filhos e fã de banda desenhada. Já tivemos cá a mãe, mas atrevemos a dizer que gostamos de toda a família. Miguel Portas. É extraordinário, Miguel. Estas pessoas também viajaram, tenho ali os nossos amigos de Moura, a gente, enfim, do país inteiro que vem até aqui, não é? Alentejo, e muita gente que vem até aqui ao programa e que se predispõe a estar aqui connosco. Temos ali os mais pequenininhos, daqui a pouco já os vamos apresentar. Façam lá adeus agora para a câmara, pequeninos, todos ali, isso! Eles gostam que as pessoas os vejam em casa, fizeram boa viagem e estão aqui confortavelmente. Miguel! É engraçado como os pequeninos e como no interior se tenta convocar os mais novos e os mais pequeninos para estas coisas da cultura portuguesa. Muitas vezes é um património imaterial, digamos, mas que é também que é importante. Tu também foste desde cedo convocado para isso que é ser português? Fui, primeiro porque nasci português, nasci em Portugal. Mas e depois trabalhei há alguns anos entre o Alentejo e a Serra do Algarve. O verdadeiro problema é quando as crianças partem e a certa altura já não há. Isso notaste muito. Esse trabalho foi enquanto animador cultural? Como é que foi esse trabalho? Enquanto animador cultural foi em Eurico, no Alentejo. Que era um dos concelhos que estava a perder mais população. Portanto, já foi há 20 e tal anos. E depois trabalhei na Serra do Algarve, que é uma zona ainda mais deprimida, enfim, procurando apoiar projetos de autoemprego de mulheres que procuravam recuperar tradições, fazer disso uma atividade económica e, ao mesmo tempo, tentavam um pouco, digamos assim, redesenhar o que se fazia para conseguirem ter, enfim, melhores condições de comercialização. Essas tuas preocupações sociais vêm do berço, quer dizer, vêm de teres berço. Vêm de ter berço, porque sem berço não terias preocupações. Não, isso é verdade. Mas entendes o que eu quero dizer? A questão do berço é uma questão importante. Há bocadinho já tivemos aqui a tua mãe, maravilhosa, uma mulher de quem todos nós gostamos e que tens uma família, enfim, notável, de todos os quadrantes políticos, mas apesar de tudo, as pessoas têm uma afetividade, penso eu, pelo menos é esse o meu caso. E a questão da educação é uma questão muito importante. Tu não serias quem és se não tivesses nascido naquela família, não é? É verdade, a minha família pode dizer-se que era uma família relativamente privilegiada, era uma família de classe média alta, mas eu lembro-me, quando era miúdo, e quando chegava ao Natal, eu tinha sempre que dar a melhor prenda por Natal, não ficava para mim e tinha que a entregar a quem precisasse. A sério? A sério. Era uma das regras, não era muito agradável para uma criança mas espera, portanto, mas é verdade. Vocês recebiam as prendas no Natal?
E a melhor prenda oferecida? Diziam que era a melhor prenda, depois eu creio que passou a ser uma boa prenda. Uma das prendas eu tinha que dar a quem precisasse. E o que é que isso causava na altura? Na altura, presumo que me tivesse causado algum engodo. Hoje, eu acho que não fiz nada mal. Também acho que não. Olha, temos aqui uma fotografia tua pequenino. Queres ver? Essa é pequenino. Que idade tinhas tu aqui, Miguel? Não faço ideia. E estavas com vontade de fazer xixi. Capaz disso. Estava com vontade de fazer xixi. Eras muito... A tua mãe vestia-te assim, branco, de... A minha mãe, eu lembro que ela me vestia a certa altura com uns tecidos que me picavam. Era um dos problemas que eu tinha com ela. Eu tenho esse problema. A minha mãe punha-me camisolas de galata e eu... Era horrível. Bem, era horrível, mesmo aquela coisa que picava. E aqui já mais velhinho. Olha, eu acho que este picava. Este era dos que picava. Pois, então, quando eu olhei para esta fotografia, pensei assim, mas porquê é que ele estará com esta cara? Quer dizer, o que é que esta cara querá dizer? Agora percebo... Tirem-me isto daqui porque eu não aguento. Não é? Portanto, estavas ali com um bocadinho espartilhado. E as pessoas não compreendem, as mães não compreendem, como aquilo pode ser causador de sofrimento. Não é? Pica-me, ainda hoje eu quando escolho algum tecido faço assim que é para ver se me pica. Temos mais uma foto, já agora? Vamos ver, eu acho que sim. Temos aqui uma foto extraordinária que eu penso que é a tua e do teu irmão. Aqui está. Aqui já... Esta é muito engraçada porque já se nota aqui... que é que ele saiu diferente. Não é? Como é que ele saiu diferente, na realidade? Nota-se muito bem aqui. Vocês davam-se bem. Quer dizer, nesta fase, ele tem que diferença tua? Ele tem 4 anos e meio de diferença. Já é alguma coisa, não é? E é preciso ter em conta que 4 anos e meio hoje, quando eu tenho 50, não quer dizer nada. Mas naquela altura... Quando um tem 10 e o outro tem 5,5, ou tem 9, 4,5, a diferença é grande. E eu creio que se ele saiu como saiu, eu devo ter algum papel, porque o problema dos irmãos mais velhos tem sempre alguma influência nos mais novos. Eu acho que ele se afirmou em oposição a ti. Não é? Eu lembro-me que uma vez me deram uma prenda que era um par de luvas de boxe. Sim. E eu, que já era um rapaz que defendia a igualdade à época... É? Mas eu era esquerdino. Portanto, sempre tiveste uma tendência para a esquerda. Sempre. Quer escrever à direita, mas é mesmo a única coisa que eu faço à direita é escrever. É escrever, pronto, ok. E então eu achei que... Fiquei com a luva esquerda e ele com a luva direita. A diferença de idade é que era substantiva. Boa! Agora está tudo explicado. Boa! Miguel, mas... tu tinhas diz-se que tinhas uma maneira muito sui generis de ser. Estavas constantemente a testar os limites e a pôr sistematicamente em causa a autoridade. Lembras-te desse tempo? Isso deve ter começado antes de eu nascer. Porque eu nasci no dia 1º de maio, à 1 da manhã. Foi ontem! Eu creio que nasci à 1 da manhã, não por causa dos meus pais, mas eu devo ter dito qualquer coisa para a barriga da minha mãe. Desculpa lá, mas só sai no dia do trabalhador. E para ela ali desgraçada a sofrer durante pelo menos 1 hora. Não, mas vieste o dia do trabalhador, isso é muito importante. Aliás, muito cedo começaste logo a fazer discursos, 7, 8 anos. O que é que diziam esses discursos? Não faço a menor ideia. Não, e é preferível não me lembrar, apesar de tudo. Mas, portanto, era qualquer coisa já a reivindicar alguma coisa, não? Eu era um filho que não devia... Eu não devo ter sido um filho muito fácil. É facto.
E o teu pai? Fala-se muitas vezes da tua mãe, mas o teu pai, não é a mãe, é um bocadinho aquele amor incondicional. O pai é um bocadinho, nós temos que de alguma maneira, merecer esse amor. Como é que era a relação com o teu pai? Não, é um bocado ao contrário. O que é verdade é que os pais têm sempre o papel fácil na família, façam o filho. E ainda hoje é assim, não devia ser, mas eu como sou pai, sei que isso é verdade, ou seja, nós ficamos sempre com a parte boa. É um bocadinho verdade, não é? É, por isso é que quando eu cheguei à casa do meu pai, ele disse: pai, quero ficar contigo, e era ainda bastante novo, é uma coisa que não se faz a um pai. E ele ficou com uma carga de responsabilidade. Ai, meu Deus. Que com a mãe é natural, mas com o pai não é tanto, não é? Será que é só isso? Vamos lá ver. Não sou capaz de ver o Miguel sem os irmãos. Isto é, custa-me muito estar a falar só dele, porque os encontros que nós temos são tão intensos, tão divertidos, sobretudo tão divertidos, que eu acho que eles têm muita coisa em comum, não parecendo. Não pelo lado da ideologia, ou não pelo lado dos... Todos gostam de cinema, todos gostam de ler, nós temos tantos temas em comum de pensar e de comentar, que a gente não... Depois de um serão de 3 horas, eu digo assim, mas nós não percebemos sequer qual é que é de direita, qual é que é de esquerda, qual é que é mais central. Mas a verdade é que eu tentei encontrar para esta entrevista, alguns pontos difíceis, negros, dramáticos, que houve com certeza, mas eu não consigo lembrar-me. Lembro que a certa altura ele perdeu um ano em economia, quando estava a estudar economia, já quase no fim do curso, no fundo para ganhar as eleições no ano seguinte, já depois do 25 de Abril, as eleições para a Associação Académica. E eu fiquei furioso e disse-lhe que isso significava uma cota muito superior à que eu pagaria pelo meu partido. Eu nessa altura não tinha partido, não tinha feito nenhuma opção partidária, mas disse isso como exemplo. Ele ficou muito zangado e disse que isto era uma manifestação minha de anticomunismo primário. E era ou não? Era? Não era. Era uma preocupação de pai. Mas, Miguel, ter um filho como tu, tipo, de repente ter um comunista em casa, deve ter sido assustador para aquelas pessoas, não é? Digamos assim, quer o meu pai, quer a minha mãe, nenhum deles era de direita. E era uma família de oposição, antes do 25 de Abril. E se eu saí da oposição ainda antes do 25 de Abril, foi por causa do modo como se vivia em casa e como se falava em casa, seguramente. Não é? Esclarecido, portanto. E com uma grande dificuldade em lidar com a injustiça. Basicamente isso. Era isso. Foi sempre isso que te motivou. Mesmo essa injustiça ter sido preso. Fui... Com 15 anos. Sim. Rigorosamente não era uma prisão. Eu não podia, aliás, com aquela idade, ser preso. Sim, mas era uma detenção. Fui detido, passei a noite no Governo Civil, raparam-me o cabelo. Agora não é rapado, agora é que já não há cabelo, que é outra história. Raparam-te o cabelo? Raparam-me a mim e a todos os rapazes, às raparigas não. Mas isso foi o quê? Estava numa cena estudantil? Fomos presos 150 alunos de liceu. De liceu? De liceu. Eu estava no Liceu Passos Manuel. Passos Manuel. Fomos presos, estávamos no Hospital de Santa Maria numa reunião. Isto hoje parece um bocado absurdo para quem possa ouvir, mas quer dizer, naquela altura... Eles estão aqui todos, já devem ter tido reuniões. Naquela altura não havia liceus mistos. Havia liceus para rapazes e havia liceus para raparigas. E, portanto, era para discutir coisas tão simples como estas. E a reunião tinha sido denunciada à polícia e, portanto, apareceu a polícia. Nós ainda tentámos sair da sala e eu devo dizer que foi a primeira vez que eu vi 5 ou 6 polícias que estavam a cercar, a fechar o corredor. Foi a primeira vez que eu os vi, e nós a avançar na direção deles, eles armados, a tirarem as armas e, francamente, com medo. Um polícia armado, com medo, é uma impressão que não se esquece facilmente. Mas porquê, Miguel,
Eles tinham, na realidade, tinham medo de quê? Porque eram 150 miúdos a avançar, de braço dado. Mas achas que eles tinham medo porque não Era iam... complicado, eles eram muito menos. Naquele sítio, naquele terreno, eram muito menos. O Hospital de Santa Maria estava cercado, depois fomos todos em Ramonas. À maneira antiga, para a PIDE primeiro e para o Governo Civil depois. Bom, e ficámos lá metidos em células 30, 40... Fizeram-te perguntas? Na altura tu eras dirigente? O processo de identificação normal na PIDE, na António Maria Cardoso. Ainda andámos a comer um bocado, ir à casa de banho, comer uns papéis, umas listas telefónicas e tal, que uns inadvertidos tinham trazido. Mas isso devia dar uma pica ao mesmo tempo, não é? Foi isso. Quando saí, lembro-me perfeitamente... Não, mas espera que eu quero saber mais por nós. Lá dentro, como é que de repente disseram-te o quê? Agora vou-te rapar o cabelo? Instalaram uma cadeira e um barbeiro e a partir daí das 11 da noite, meia-noite, começaram a rapar o cabelo a todos. Eu, por acaso, estava na cela. Estava na cela um miúdo que era de um grupo de rock. Coitado, repara-lhe o cabelo era ao fim. Metade da personalidade dele era o cabelo comprido. Claro. O desgraçado do miúdo, o que ele chorou naquela noite. E raparam-lhe o cabelo. E nós a tentarmos, não te preocupes que isso cresce, e tal. Mas foi penoso, completamente penoso. E depois, foram pescar ou saíste assim? Depois, os pais, as famílias concentraram-se todas à porta do Governo Civil. Houve os 10 ou 12 mais velhos foram para Caxias, onde tiveram uma semana, 10 dias, com interrogatórios mais pesados. Nós saímos de manhã, eu lembro-me que estava lá a minha mãe e o meu padrasto, e a primeira coisa que eu quis foi comprar uma boina basca. E depois fui para o liceu. Foi esse momento o momento do clique, ou não? Não, eu já era militante do partido, já era militante da União dos Estudantes Comunistas. Portanto, eu entrei com 15 anos na UEC, já era como se chamava, e, enfim, já fazia as minhas distribuições clandestinas. Nós temos esta fotografia, por acaso é uma fotografia curiosíssima, que tu nos podes explicar, e é ali a tua letra, não é? A letra de miúdo da primária diz: aqui estou eu a preparar-me para ser político. Férias férias na Serra da Estrela, na Páscoa. Miguel, lembras-te disso? Isto é muito pouco provável que o bilhete... É tão estranho este bilhete. Eu lembro-me das férias na Páscoa na Serra da Estrela. Isso lembro-me perfeitamente. Tenho essa memória. Ser-me-ia impossível dizer político. Mesmo ainda hoje eu tenho dificuldade em dizer. Estranho. Porque não era assim que nós nos víamos na altura. Nós víamos como associativos, como gente ativa, gente interessada na política, mas para mim ser política, uma coisa não fazia sentido nenhum aplicar esse termo, é estranho. E portanto achas que, bom, enfim, de qualquer das formas é aquele... Mas devia estar ali a fazer qualquer coisa armada em bom, isso é manifesto, não é? Pronto, portanto está ali, aliás, devia ser um manifesto. Devia ser um manifesto qualquer. Um manifesto qualquer. Portanto, há uma coisa que me faz confusão. Essa consciência política era uma coisa que te vinha de casa pela conversa com os teus pais e com a tua família, mas era também das más companhias, não? Eu tive sempre excelentes companhias. Foi. A começar na família e depois. E ainda hoje, se há coisa de que me orgulho é ter muitas pessoas amigas, mesmo que não tenham nada a ver politicamente comigo, e pessoas a quem eu seguramente dei menos do que elas me deram. E estou muito grato a essa sorte na vida. Não? Tenho só uma última questão para te colocar. Tu dizes que, a certa altura, que na adolescência houve uma transferência da fé. Passaste de cristão a comunista. Há alguma coisa entre ser cristão e ser comunista que... Sabes que eu tenho essa esperança? Que os ligue? Há. Acho que depende do modo como se é cristão ou do modo como se é comunista. Mas há. Ou seja, um cristão que seja uma pessoa francamente interessada, não tanto em ganhar o reino dos céus, até porque a decisão se o céu existe não é dele, mas em ser na terra uma pessoa solidária,
Eu creio que essa atitude de vida é uma atitude inteiramente compatível com a de uma pessoa que acredita que é possível uma sociedade de iguais. E uma sociedade regida por critérios de igualdade e não por critérios de desigualdade.